E aí, galera, tudo bom? Preparados para mais uma revisão? Então, segue a vinheta! Bom, galera, na nossa revisãozinha de hoje, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a colonização da América. A gente vai trabalhar dois momentos. A gente vai falar um pouquinho sobre a colonização da América espanhola e depois a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a colonização da América inglesa, ok? Nesses dois momentos, vamos começar então com a colonização da América espanhola. Bom, num primeiro momento, o que a gente precisa lembrar? Que aqui na América espanhola, vamos deixar o Brasil um pouquinho de lado, existiam então três povos: maias, astecas e incas. A gente já estudou que os maias foram dominados pelos astecas. Sobravam então dois povos, sendo eles então os astecas e os incas. Bom, fixado isso, na região que era hoje o México e mais a região da América Central, quem dominava ali eram os povos astecas. E aí, no ano de 1509, mais ou menos, um conquistador espanhol chamado Fernando Cortés acabou chegando até ali. Nesse primeiro contato, envolvendo então Cortés e os astecas, começou a ter um grande choque. Mas espera aí, professor, o Cortés foi o primeiro a chegar aqui? Não, o primeiro a chegar foi Cristóvão Colombo. E nesse primeiro contato entre Colombo, que navegava pela Espanha, ele então começou a ter contato com esses grupos. E aí foi um grande choque cultural. Por quê? Os espanhóis tinham a cultura europeia, enquanto que os nossos amigos ameríndios, eles então tinham a sua cultura. Mas espera aí, quais foram esses choques? A gente pode nominar alguns deles. O idioma, a vestimenta, a gente pode falar também sobre a religiosidade, porque os espanhóis eram monoteístas, enquanto que os astecas eram politeístas. A maneira de você se comunicar, a maneira de você registrar suas informações. Esse choque cultural, então, foi sendo adaptado porque começamos a ter tradutores indígenas que aprenderam o idioma espanhol, que é o que aconteceu com o Cortés. Quando ele chegou na América, ele já tinha uma tradutora. E essa tradutora, segundo algumas pessoas contam, era um certo romance de Cortés. Cortés, quando ele chega, ele começa a avistar a sociedade asteca. Encontra um poderoso líder chamado Montezuma II. E desse contato entre eles, claro, os espanhóis tinham desejo, baseando-se nas ideias do mercantilismo, que era ter uma balança comercial favorável para exportar mais mercadorias, ou seja, fundar colônias e ao mesmo tempo encontrar metais preciosos. O que aconteceu a partir dali? Cortés queria ouro, Cortés queria prata. Os espanhóis queriam ouro e prata, riquezas, para abastecer assim os mercados na Europa. Nesse momento, Cortés então se oferece a Montezuma como sendo um deus, e aí Montezuma o recepciona dessa maneira. Resultado final dessa história: Cortés passou a ser descoberto como sendo um inimigo. Cortés captura Montezuma, os astecas tentam ter o segredo de volta, Cortés pede um resgate, e aí Cortés recebe o resgate, mas mata Montezuma. Os espanhóis e os astecas entram em diversos embates, até que os espanhóis, por ter uma superioridade militar, pois os seus cavalos existiam lá na Europa, aqui não. Ao mesmo tempo, armaduras e armas feitas de ferro também não tinham, armas de fogo muito menos, e, sem querer, os espanhóis trouxeram com eles uma arma secreta que aqui não existia, que eram as doenças. Várias delas afligiram a sociedade asteca, levando os soldados a morrerem, sem mesmo entrar em combate. Cortés começou a dominar toda aquela região. Os espanhóis impuseram as suas vontades sobre aqueles povos. Descendo um pouquinho, lá na região da Cordilheira dos Andes, um outro conquistador, Francisco Pizarro, fez a mesma situação. Ele foi responsável por dominar a região Inca com apenas 180 soldados. Francisco Pizarro foi responsável também por capturar Atahualpa, que era o líder, o Sapa Inca. Pediu resgate, foi pago, matou Atahualpa. E a sociedade inca acabou aceitando a dominação dos nossos espanhóis. Espera aí,
Então, foi assim que eles começaram a impor a sua vontade? Exatamente. E dessa maneira de impor a sua vontade, o que a gente passa a ter então? O desejo dos espanhóis de obterem ouro e prata levou-os a escravizarem boa parte dos índios. Boa parte desses ameríndios acabaram morrendo por causa das doenças. Outros foram levados até as minas. Resultado final: a colonização levou a uma grande mortalidade. Gente, o que mais eu preciso lembrar sobre essa dominação? Os espanhóis pegaram alguns sistemas que já existiam e começaram a forçar esses índios, esses ameríndios, a trabalharem. Então você tinha a encomenda, onde esses índios eram levados até o trabalho de forma forçada, para os encomendeiros. Ao mesmo tempo, você passa a ter um outro sistema de trabalho que era a mita. Um sistema em que grupos indígenas iam ser levados até as minas para trabalharem. Trabalhavam de 6 meses, depois voltava, levava-se outro grupo. A mita, e assim como a encomenda, levaram também à morte de vários grupos indígenas. Por quê? Porque o trabalho nas minas não era fácil. E por falar em minas, a gente não pode esquecer de uma poderosa e famosa mina, a mais conhecida mina de prata da América, chamada de Potosí, onde eles extraíram uma grande quantidade de prata que abasteceram os cofres da coroa espanhola. E com isso, claro, aumentaram assim o metalismo. Bom, galera, saindo aqui da América Central e da América do Sul, a gente vai caminhar um pouco mais para cima e chegamos na América do Norte, onde lá grupos de ingleses vão começar a fundar as chamadas 13 colônias britânicas, onde, ocupando a região da costa do Atlântico, esse grupo todo começou a fugir lá da Inglaterra por causa das perseguições religiosas e começaram a ocupar a parte mais norte. Um outro grupo começou a ocupar a região central e um outro grupo ocupou a região sul, sendo então 3 características diferenciadas dessa ocupação. A galera que ocupou o norte eram formados por profissionais liberais, fugidos da perseguição religiosa, os chamados peregrinos, que começaram a ocupar a região mais norte a fim de buscarem uma liberdade para que pudessem professar a sua fé. E ao mesmo tempo não eram tão taxados e cobrados pela sua metrópole. Já a galera que morava na região sul, eles tinham trabalhadores escravos, eles queriam a agricultura, eles produziam em grandes latifúndios. Resultado, essa galera toda então era extremamente capitalista e mercantilista. E a galera do centro era de pequenos e médios proprietários, que também tinham alguns profissionais liberais ou então alguns que desenvolviam agricultura. Só que o que chama a atenção é que quando chegaram esses grupos aqui, já tinham pessoas que eram os grupos que moravam naquela região, grupos indígenas, como Apaches, Comanches, Siouxes, entre outros. E quando chegaram os ingleses, eles acabaram enfrentando esses grupos. Ao contrário dos Incas e dos Aztecas, que acabaram sendo convertidos ao cristianismo pelos missionários cristãos, os jesuítas, na América do Norte não tinha esse desejo. Eles queriam ocupar essas terras. Por isso também levaram um grande índice de mortalidade desses grupos. Mas precisávamos de mão de obra para trabalhar também no campo. Então, começamos a ter o quê? A vinda de mão de obra escrava africana, que começou a ocupar a região norte e a região central. E com isso, as 13 colônias se organizaram, desenvolveram-se e se prepararam para depois buscar a sua independência da metrópole. Mas isso é um assunto para uma próxima aula.